E o versículo 19 diz: pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até a Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então ele fez essa obra de evangelização, essa obra de realmente chamar os gentios para adorarem a Deus, para virem a Cristo e através de Cristo estarem com Deus. Ele foi escolhido para levar os gentios ao conhecimento do Evangelho. E ele começou desde Jerusalém e até muitos outros lugares de longe, né? Como ele diz aqui, a Ilíria, para divulgar o Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas, para todas as nações. Então o versículo 20 continua dizendo: deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Então, nós vemos aqui que ele, inclusive, tinha uma meta de realmente ir anunciar o Evangelho aonde este Evangelho não era conhecido ainda. Mas ele queria tanto ver, né, ele fala aqui nessa carta anteriormente, nós lemos aqui, que ele queria tanto ver os romanos, queria tanto passar por lá, e novamente ele vai começar a falar sobre esta situação da saudade, né? Possivelmente ele já teria passado, ou teria querido ir lá, não conseguiu, mas os irmãos que ele conhecia que estavam indo para lá, que passaram por lá e falavam para ele, talvez, dos feitos, das coisas que aconteciam lá em Roma, e ele então queria ver, né, aqueles irmãos lá em Roma. Mas ele diz: olha, eu quero fazer esta obra de missão, de evangelização, de espalhar as boas novas do Cristo redivivo, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que veio para nos salvar. Mas eu quero fazer, sim, espalhar essa notícia para aqueles que ainda não conhecem, porque o Evangelho já estava espalhado por muitos outros lugares, por isso que ele preferiu ir para regiões aonde o Evangelho ainda não havia sido levado, aonde não havia sido alcançado. Ele sempre procurava esta oportunidade de ir a lugares onde eram desconhecidos ainda esses mistérios da fé em Cristo Jesus. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, ou seja, quantas vezes ele quis ir, mas não pôde, porque ele precisava de ir ainda a outras regiões antes de chegar em Roma, onde possivelmente ele tinha muitos conhecidos, talvez tinha familiares, talvez tinha pessoas que ele conheceu lá em Jerusalém, que se tornaram membros do corpo de Cristo também. E aí é que ele fala sobre a saudade, né, que ele tinha, né? E o desejo de ele ir até lá. Louvado seja Deus. Mas algo importante é isso, que ele queria anunciar Jesus onde não havia sido anunciado. Bem diferente dos tempos atuais, né, onde as pessoas, muitas vezes, os ministrantes, os líderes, querem ir justamente aonde os outros já foram. Né? Em vez de querer ir para onde não é conhecido o Evangelho, eles querem ir justamente para os lugares onde já cresceu o Evangelho, né? Porque aí é mais fácil de pregar. Ah, não, vem para cá, para a minha igreja, né? Aí cria-se uma grande divisão entre o povo, como tem sido criado grandes divisões. Hoje o Evangelho, a igreja, né, está dividida em tantas denominações que fica até impossível a gente saber
realmente nomes e nomes. A gente sabe de alguns só, os mais importantes, os mais antigos, né? Agora, essas novas denominações que têm aparecido, por quê? Porque justamente isso, porque em vez de as pessoas estarem indo aonde não há conhecimento de Cristo, eles estão justamente se concentrando nos grandes lugares, nos grandes centros urbanos, onde milhares de pessoas já foram alcançadas pelo Evangelho, já conhecem o Evangelho. Aqueles que não aceitaram é porque não quiseram, e aí surgem espaços, igrejas daqui, dali, e congregações, e por aí vai, né? Mas o apóstolo Paulo tinha um pensamento totalmente diferente e fica aí como uma forma de nós também agirmos neste presente século, né? Neste presente momento. Mas no versículo 23, ele continua dizendo: mas agora, não tendo mais o que me detenha nestas regiões onde ele estava, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha. Ou seja, ele esperava sair lá das partes onde ele estava, possivelmente entre a Macedônia, ou estava talvez ali pela Grécia, e ele queria ir à Espanha, ele iria passar indo para a Espanha e chegar a Roma. A gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, né? Ele acabou descendo a Jerusalém, como ele diz aqui, né? Que ele foi entregar a oferta que os irmãos separaram para aqueles que estavam em Jerusalém. Então, nós vemos aqui que ele queria ir à Espanha e iria aproveitar para passar ali na cidade de Roma, mas agora ele diz que vai a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os gentios que estão em Jerusalém. Isto, pois, lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios forem participantes das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a estes com as materiais. Então, ele faz aqui essa afirmação, né, dizendo que se dos judeus surgiu as boas novas, surgiu Cristo, surgiu Jesus, e sobre este fundamento dos pais, do judaísmo, foi possível o surgimento da igreja, e a igreja serviu como bênção, como base para que os gentios se chegassem a Deus. Então não era nada demais que eles também ofertassem e servissem aos irmãos judeus lá de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, com bênçãos materiais.